Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, apenas o verso 17, e depois, capítulo 2, até o verso 10. Jonas, capítulo 1, verso 17, depois, o mesmo profeta, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, capítulo 2, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A igreja pode sentar? Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença santa, poderosa, presença que alegra a nossa alma, mas também desafia o nosso viver, desafia a nossa existência sobre a face da terra. A Tua palavra foi lida, e certamente o Senhor tem uma palavra para o Seu povo aqui presente. Eu sou apenas instrumento frágil, somente uma voz pequena e limitada. Mas o Senhor, mediante o Seu poder, graça e misericórdia, pode falar ao coração de cada pessoa, pode transformar vidas, mudar situações. O Senhor pode todas as coisas, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para adorar o Senhor, para ouvir a Sua palavra, para louvar o Seu nome. Portanto, Senhor, usa-me para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta na profecia de Jonas. Meus irmãos, Jonas, filho de Amitai,
que profetizou durante o governo de Jeroboão II, conforme 2 Reis, capítulo 14, verso 25, foi chamado por Deus para pregar juízo contra Nínive, a capital do Império Assírio, que naquele momento histórico se organizava e depois se tornou uma nação muito poderosa. Porém, o profeta resistiu ao chamado de Deus, fugindo para Tarsis, para alguns sul da Turquia e mais provavelmente para uma cidade espanhola, para a Espanha. Lá ficava essa cidade. No navio que estava atracado em Jope, diz a palavra que o profeta pagou sua passagem e embarcou naquele navio. Mas uma grande tempestade, enviada por Deus, interrompeu a viagem do profeta Fujão, do fugitivo profeta, que jogado ao mar é tragado por um grande peixe, conforme diz o verso 17. Deus preparou aquele peixe para tragar Jonas, para engolir Jonas. No ventre do peixe, diz a Bíblia, que ele passou 3 dias e 3 noites, diz ainda o verso 17. Meus amados, a narrativa bíblica informa que Jonas foi vomitado pelo peixe. Está exatamente no verso 10 do capítulo 2. Depois que houve, evidentemente, uma mudança, uma transformação na vida de Jonas, naquele momento de profunda aflição. O peixe o vomita na terra, e logo em seguida o profeta parte para Nínive para pregar a mensagem da parte de Deus. Entretanto, o desfecho da história também é dramático, muito dramático, pois Jonas se aborreceu com a conversão de seus ouvintes. A impressão que me dá é que Jonas não estava muito interessado naquelas vidas, naquelas almas. Ele estava apenas querendo ver a destruição de uma grande cidade, pecadora sim, desobediente sim, um povo que estava longe da aliança de Deus, um povo perverso, um povo de dura cerviz. Então Jonas prega a mensagem de juízo, dizendo que aquela cidade, juntamente com os seus habitantes, seriam destruídos. E Jonas fica profundamente chateado com o resultado da pregação. É o primeiro pregador que fica aborrecido porque uma pessoa se converte, porque uma cidade se converte. 120 mil pessoas se tornam para Deus, e ele fica chateado, ele fica aborrecido. Não era aquilo que ele queria. Mas ainda, Jonas contende com Deus. Capítulo 3, ele prega, a cidade se converte. Capítulo 4, ele discute com Deus. Ele contende com Deus. Meus amados, em ambos os casos,
Deus mostra a Jonas quem é o Senhor do universo, quem é o dono do universo. E o Senhor mostra a Jonas que Ele comanda todas as coisas, Ele comanda suas criaturas. Ele é soberano, Ele é o Senhor. Portanto, Ele mostra a Jonas esta realidade. Isso posto, percebemos que a mão da divina providência se estendeu e propiciou uma forma de preservar o profeta. A mão de Deus, a mão misteriosa de Deus, a mão do Senhor se estendeu e preservou a vida do profeta Jonas. Então, meus amados, no centro daquela terrível experiência, conforme lemos no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, teve lugar uma transformação positiva na vida do profeta que havia fugido, que desobedecera a voz de Deus, a ordem expressa do Senhor. E sabem o que aconteceu? Estudando esse texto a partir de uma leitura que fiz, a aflição abriu a boca que o pecado havia fechado. O sofrimento, a dor, a angústia, o padecimento, o sofrer, abriu a boca que o pecado havia fechado. Como? Talvez você pergunte. O profeta ora. Em nenhum momento no capítulo 1 diz que o profeta orou. Mas agora no ventre do peixe, naquele turbilhão de aflição, de angústia existencial, à beira da morte, sentindo o cheiro da sepultura, Jonas orou. Olhe para o verso 1 do capítulo 2. Está escrito: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Pela primeira vez no livro, Jonas orou. Jonas não orou quando o navio estava sendo sacudido, indo quase a pique. É interessante que os marinheiros oraram cada um ao seu Deus. E depois, eles se dirigem ao Deus de Jonas. Porém, o profeta não abre a sua boca para orar. Ele não interage com Deus. Ele não conversa com Deus. A sua fala foi: joguem-me no mar. E o navio será preservado, sua tripulação preservada e os passageiros preservados. Meus irmãos, a palavra que aparece aqui no texto, a palavra orou, é forte. Muito forte. É uma palavra enérgica. E é a mesma palavra que aparece quando Ana derramou a sua alma diante de Deus. Lá no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel, de 1 a 10, naquele momento de cântico, de adoração, de louvor, de consagração da alma de Ana a Deus. Diz a palavra logo no início: Ana orou. É a mesma palavra que aparece aqui
no livro de Jonas. Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Depois em casa, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. Não aqui agora, mas estude aquela oração de Ana, em forma de canto, em forma de exaltação, em forma de louvor. É interessante que Jonas nada pede a Deus aqui. Ele ora, ele louva, ele glorifica a Deus. Meus amados, muitas pessoas, e aqui eu faço uma aplicação, muitas pessoas testemunham que no decurso da aflição foram despertadas a buscar o Senhor em oração sincera. Algo que antes da aflição era uma coisa somente religiosa, sem muito sentido. Com o advento da aflição, da amargura, da dor, do sofrimento, a pessoa é despertada a orar com intensidade. A pessoa é despertada a buscar em Deus a solução para a sua dor, para a sua aflição, para a sua angústia. Quantas vezes na minha trajetória pastoral eu presenciei esse fato? Gente descuidada na vida de oração, bate a aflição, bate a dor, bate o sofrimento e aquela pessoa se dobra diante de Deus. Algumas ficam chateadas com Deus, nem oram. Outras se afastam de Deus. Outras, depois que a aflição passa, esquece de Deus, da vida de oração, da vida dedicada ao Senhor, da vida completamente consagrada a Deus, vai viver a sua vidinha de sempre. A mesma vida. Outros não. Se consagram cada vez mais. Buscam cada vez mais. Oram com intensidade. Buscam a Deus com fervor. Foi exatamente o que aconteceu a Jonas. Oração sincera lá no ventre do peixe. Eu gosto muito da palavra do salmista no Salmo 119, verso 71. Quando o texto diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi bom a aflição porque a partir da aflição eu comecei a entender algumas coisas que antes eu não entendia. Eu comecei a entender a vontade de Deus e percebi que a vontade do Senhor é soberana na minha vida. Meus amados, ao estudarmos essa oração de Jonas, notaremos algumas bênçãos eternas que lhe foram conferidas através de sua experiência de aflição. E o meu tema nesta manhã é bênçãos na aflição. A gente não gosta. A gente detesta a aflição. A gente detesta a dor, o sofrimento. Mas, em meio ao redemoinho da aflição, em meio ao sofrimento, o Senhor fala profundamente a alma da gente. Ele não somente fala quando tudo vai bem. É verdade que alguns esquecem que Deus existe quando tudo vai bem. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor nos fala também quando passamos pelo redemoinho. Quando passamos pela aflição. Então vejamos algumas coisas aqui nesta
passagem bíblica, nesta oração de Jonas, vamos observar algumas coisas que são bênçãos da parte de Deus para a vida do profeta e bênçãos do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Primeiro, a aflição leva o aflito a Deus. É a primeira coisa que salta diante dos nossos olhos quando lemos o capítulo 2 do livro de Jonas. A aflição leva o aflito a Deus. Observe o que disse Jonas quando orava no ventre do peixe. Verso 2. O que é que ele diz? Na minha angústia, na minha aflição, na minha dor, no incômodo da minha alma, no sofrimento do meu coração, clamei ao Senhor. A porta de emergência é Deus. A porta de saída é Deus. O caminho de saída da aflição é exatamente olhar para Deus e buscar ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Então Jonas continua derramando o seu coração perante o Senhor. Verso 7. Observe o que ele disse no verso 7. Que oração, irmãos. Ah, como eu gostaria de orar como orou Jonas neste momento histórico de sua vida no ventre do peixe. Como eu gostaria de aprender a orar. Eu ainda estou engateando. Aos 73 anos de idade, eu ainda estou engateando nessa aventura da oração. No mistério da oração. Nesse encontro com a eternidade. Nesse encontro com Deus, nesse encontro com o céu, eu estou ainda aprendendo. Eu estava ouvindo uma mensagem de Billy Graham hoje de manhã. Ele dizendo assim: olha, depois dos 60, você aprende a silenciar. E você aprende a ouvir a voz de Deus. Você fala menos e escuta mais. E dizia Billy Graham, as pessoas até se afastam. Até a família pode se afastar. Mas Deus não se afasta. E Deus começa a descortinar para a sua vida coisas extraordinárias da parte dEle. Eu estou aprendendo. E vou continuar aprendendo até o momento que o Senhor me chamar à sua gloriosa e santíssima presença. Agora de manhã eu estava ali no banheiro e o diácono Leonardo disse: pastor, o senhor ainda tem mais uns 30 anos. Eu disse: não, é muito tempo, meu irmão. É muito tempo, não. É muito tempo. Então, meus amados, Jonas clamou ao Senhor. Verso 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É exatamente assim que acontece no momento da dor. Quando a alma geme, quando o coração está cheio de angústia, de repente o servo de Deus diz: eu tenho um amigo verdadeiro. Jonas lembrou do Senhor. Meu irmão, lembre do Senhor. Ele não desampara você. Ele não muda. Ele está sempre disposto a ouvir a sua súplica. Seja qual for a situação, seja qual for o seu momento, seja qual for a sua dor, continue lembrando do Senhor. Jonas disse: no ventre do peixe, envolvido pela aflição, sentindo o cheiro da morte, eu me lembrei do Senhor. Meus amados, a gente observa que essa oração de 10 versículos
está saturada de louvor e não de petição. Jonas não pede nada a Deus. Não diz assim: Senhor, por favor, me salve desta situação. Senhor, me resgate do ventre do peixe. Me liberte. Jonas adora. Jonas exalta o Criador. Jonas glorifica a Deus. Jonas exalta o Senhor. Embora tivesse sido lançado nas profundezas. Olhe para o verso 3. Ele conhece exatamente a situação na qual ele se encontrava. Olhe para o verso 3, meu querido irmão. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Ele conhece exatamente a sua situação. Senhor, tu me lançaste aqui. Jonas conheceu a voragem do mar. Jonas conheceu o que é habitar no ventre de um peixe. Jonas poderia muito bem, meus amados, agora, depois desta experiência, Jonas poderia muito bem dizer o que Paulo disse muitos anos depois, muito tempo depois: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Em nenhum momento o texto diz que bateu desânimo na vida de Jonas. Ele estava reconhecendo a soberania de Deus. O Senhor me lançou aqui. O Senhor me lançou aqui. Meus irmãos, a aflição levou o aflito Jonas a orar a Deus e a louvar o seu Senhor, o seu Deus. Então este é o primeiro ponto. A aflição leva o aflito a Deus, a abrir o coração diante de Deus. Segunda verdade, ou segunda lição: a aflição leva o aflito a reconhecer a sua verdadeira condição. Em sua viagem frustrada a Tarsis, Jonas fora capaz de dormir profundamente no porão do navio, e nem mesmo a violenta tempestade o despertou, diz lá o versículo de número 5. Ele dormiu tranquilamente. Fugindo de Deus, fugindo da missão, fugindo da ordem expressa do Senhor, fugindo do Senhor, ele vai a Jope, paga a sua passagem, embarca no navio, desce ao porão do navio e ali dorme. Talvez ele tenha pensado assim, o texto não diz, é coisa da minha cabeça: bom, dormindo o Senhor vai esquecer de mim. Ele nem vai conversar comigo, porque eu estou dormindo. Ele dorme profundamente até ser acordado, e acordado por outras pessoas. Então o profeta, meus amados, não havia percebido o perigo que havia em desobedecer a Deus. Não acontece comigo também, com você? A gente não percebe o perigo que é desobedecer a Deus e a sua santa palavra. Às vezes eu tenho a impressão que os crentes brincam com Deus, brincam com a Bíblia, brincam com o projeto de Deus, brincam com o Senhor. Meus amados, Jonas, em sua desobediência, trouxe problemas para a tripulação do navio, para os passageiros, e intensificou a sua aflição, a sua tribulação. Não é assim que a gente faz? Eu não sou diferente de Jonas e você também não é.
Talvez a diferença que haja na minha vida é que eu não oro como Jonas, ou como Jonas orou. Mas nós criamos dificuldades para nós mesmos. A gente segue rota que não é da vontade de Deus, trilha que não é a vontade do Senhor, caminho que não é o caminho do Senhor. E de repente a gente é apanhado por causa da nossa desobediência. Agora, Jonas agonizava em oração, reconhecendo sua condição diante do Senhor. Por favor, olhe para o verso 4. Olhe para o verso 4. Ele diz: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Eu me perdi, Senhor. Na minha caminhada eu me excluí da tua presença. Na minha desobediência eu me excluí da tua presença. Na dureza do meu coração, eu me voltei contra ti, ou dei as costas a ti, Senhor. Com certeza, a semelhança de Isaías, ali no ventre do peixe, Jonas clamou: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, assim como fez o profeta Isaías. Observe que Jonas mais adiante diz, no verso 8, os que adoram ídolos, vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eu achei interessante aquilo que Jonas coloca aqui neste verso de número 8. Qual seria o ídolo no coração de Jonas? Já parou para pensar? Para perguntar? Qual seria o ídolo no coração de Jonas? Seria, por acaso, o seu nacionalismo exagerado? Talvez, alguns colocam dessa forma. Ele era um nacionalista exagerado. Ele achava que Deus era somente para o judeu, para a nação judaica. Seria a sua dificuldade humana, que às vezes é a minha e a sua também? Seria a sua dificuldade humana em aceitar a extensão da graça divina a um povo pagão como os ninivitas? Será? Ele queria juízo. Ele queria fogo do céu descendo sobre aquele povo. Em nenhum momento ele pensou na graça, nesse favor imerecido de Deus. Será que não seria essa dificuldade humana em aceitar a extensão da graça divina a um povo pagão como os ninivitas? Se foi isso, o profeta Jonas esqueceu como Deus tem o poder de mudar corações. Só quem muda uma alma é Deus. Só quem muda um coração é o Senhor nosso Deus. Jonas havia esquecido que Deus muda qualquer pessoa. Deus muda uma cidade inteira. Deus muda um país inteiro. Deus muda qualquer coração. Deus transforma qualquer vida. Meus amados, voltando para Jonas, somente depois de reconhecer sua verdadeira condição de desobediência à ordem explícita de Deus, conforme está lá no verso 2 do capítulo 1, a ordem clara, direta, explícita de Deus. Vá à cidade de Jonas e pregue. O profeta, meus irmãos, a esta altura, também entendeu que estava recebendo a merecida disciplina de Deus.
desobediência implica em disciplina. Não pense que é diferente, meu irmão. Desobediência implica em disciplina. Olhe para o verso 3. Por favor, mais uma vez. Esta é a disciplina do Senhor. Me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Jonas, você está sendo disciplinado. Meus amados, o aflito, entendendo a sua verdadeira condição, naturalmente se volta para Deus. Eu digo o aflito crente, o aflito salvo, o aflito nascido de novo. Esse aflito, quando disciplinado, naturalmente se volta para o seu Deus, pois entende a sua situação de desobediência a Deus. Olhe para o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que acontece? Mais uma vez, eu lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Meus irmãos, para fechar esse segundo ponto, o fato de Deus, preste atenção, por favor. O fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova de que ele era verdadeiramente filho de Deus, pois o Senhor disciplina a quem ama. Se não tem disciplina e desobedece, é bastardo e não filho. Então, amados, Jonas era verdadeiramente filho de Deus, pois o Senhor Deus só corrige seus filhos por adoção. Ele disciplina porque ama, Ele cuida. Ele é o Senhor que disciplina quem ama. Em terceiro lugar, se você quiser aprender um pouco mais sobre a disciplina do Senhor, leia Hebreus capítulo 12, verso 7 e verso 8. Em terceiro lugar, a tribulação traz para o aflito a realidade da salvação. A realidade da salvação. Preste atenção, meu irmão. Jonas não podia safar-se sozinho daquela situação. E não havia nada nem ninguém no mar ou na terra que o livrasse daquela aflição no ventre do peixe. Então ele exclamou, verso 9. Olhe para o verso 9. Parte B do versículo. Jonas se torna monergista. E ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Interessante que a palavra salvação aqui significa livramento. Livramento. E está aqui na forma intensiva, significando poderosa salvação. Jonas estava dizendo à sua alma, a poderosa salvação vem de Deus. Mesmo que eu esteja mergulhado no ventre do peixe, a poderosa salvação vem do Senhor. Então, meus amados, aqui eu percebo o seguinte, ao vibrar no coração de Jonas, a grandeza dessa libertação operada pelo Senhor, Jonas agradece a Deus e faz um voto a Deus.
Ele louva a Deus, ele agradece a Deus. Verso 9, a partir do verso, com a voz de agradecimento. Com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. O profeta agradeceu a Deus porque o Senhor ouviu a sua oração de louvor e adoração e o livrou do desespero, do ventre do peixe, do turbilhão, das correntes marítimas, do abismo. O Senhor o livrou da sepultura. Aquele ventre simbolizava a sepultura que se abriu e engoliu Jonas. E Jonas agora entende que somente o Senhor poderia livrá-lo daquela sepultura. Olhe, por favor, para o verso 5 e verso 6 de Jonas 2. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Ele foi aos extremos. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim. Ele estava preso, aprisionado, perdido, vencido. Era a situação de Jonas. Se fecharam atrás de mim para sempre. Havia esperança para ele sair daquele lugar? Não, somente Deus poderia tirá-lo de lá. Tu, porém, fizeste a minha vida subir de onde? Da sepultura. Subir dessa prisão no ventre do peixe, ó Senhor meu Deus. Olhe para o verso 7, meu irmão. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, mais uma vez, verso 7. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Eu me lembrei do Senhor. Meus queridos irmãos, nesta realidade desesperadora e sentindo o gosto da sepultura, Jonas experimentou a realidade do livramento do Senhor. Agradeceu ao Senhor e fez um voto. Que voto foi esse? Já parou para pensar? Que voto foi esse? É interessante que Jonas não menciona no seu testemunho. Porém, provavelmente foi: Senhor, eu irei a Nínive e proclamarei a tua palavra. Talvez tenha sido esse voto. O texto não diz, Jonas no seu testemunho não comenta, não diz nada a respeito, mas provavelmente foi: Senhor, eu irei sim a Nínive. Eu vou obedecer a tua voz, a tua palavra, e ali proclamarei a tua palavra. Deixe-me terminar este ponto dizendo: o peixe só devolveu Jonas à terra depois de em seu coração ter sido restaurado o desejo de pôr em prática a vontade soberana de Deus. Ele ficou ali até que aprendeu essa lição. Eu sou servo. E como servo eu tenho que obedecer. Como servo eu preciso caminhar até Nínive. Não sei se foi isso. Até porque Nínive não tem praia. Fica lá no sul da Turquia. Como é que ele foi para lá? Caminhando. Lá tem um rio Tigre, que se encontra com o rio Eufrates. O rio Eufrates se encontra com outro rio, com um nome em árabe, e esse rio deságua no mar, no Golfo Pérsico. Se o peixe o vomitou lá na praia, no Golfo Pérsico, ele caminhou mais de 1000 quilômetros, dias, semanas, até meses. Mas eu fiquei pensando, eu lendo o texto e fiquei pensando, de repente aquele rio que deságua, o peixe entrou naquele rio,
passou pelo Eufrates, chegou ao rio Tigre, e ali vomitou Jonas, e ele foi para a cidade de Nínive. Deus é soberano. Ele faz como quer. Se ele foi caminhando, Deus deu a ele força para caminhar. E ele chegou a Nínive. Senhor, eu irei a Nínive e proclamarei a tua palavra. E eu quero caminhar para a conclusão, irmãos. A palavra diz que Deus falou ao peixe e Jonas foi libertado, diz lá o verso 10. E o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Não diz que foi lá no rio Tigre, na areia lá da praia do rio Tigre, não diz. Se foi lá numa praia no Golfo Pérsico, não diz. De uma coisa eu sei. O peixe ouviu a ordem soberana de Deus e disse: está na hora de devolver Jonas à terra. E ele vomitou Jonas, como diz o texto, na terra. Meus amados, o peixe preparado por Deus havia se envolvido na formação de um missionário transcultural. Você poderia imaginar isso? Um peixe preparado por Deus, envolvido na formação de um missionário transcultural. Outro fato relevante é que Jonas havia aprendido lições que se destinavam, por exemplo, a fazer do pródigo, do capítulo 1, e Jonas era um pródigo, era um fujão, ele fugiu, assim, a semelhança daquele filho pródigo que largou tudo, a família, e foi para outra região. Um pregador do capítulo 3. O pródigo do capítulo 1 se transformou num grande pregador no capítulo 3. Apesar de não ter aprovado a conversão dos seus ouvintes, e no capítulo 4 ele mostra seu desgosto e preocupação, porque sua profecia de juízo não se cumpriu por causa da conversão dos ninivitas. Pregador estranho. Para o pregador, quando uma pessoa se converte, é uma festa. Uma cidade inteira convertida preocupou Jonas. Eu preguei sobre juízo e não veio o juízo. Eu preguei sobre o fogo e não veio fogo, veio graça, veio misericórdia, veio bondade do Senhor. Esqueceu o profeta que é a compaixão de Deus. E não esqueça isto, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. A compaixão de Deus se estende a todos os povos e etnias. Todos os povos e etnias. O pequeno livro de Jonas, cujo nome significa pomba. Animal simples. Mas Jonas não estava sendo, no capítulo 4, simples. Filho de Amitai. O nome do pai significa fiel, verdadeiro. Mas Jonas aprendeu as lições. Certamente Jonas aprendeu as lições. Lições ricas e relevantes. Mas eu gostaria de fechar a palavra desta manhã. Eu quero ainda destacar 3 lições. Mais 3, há outras. O tempo não permite. Eu declino mais 3. O livro primeiro destaca a soberania de Deus. Deus é soberano. O livro demonstra claramente que Deus é soberano sobre todas as nações e criaturas. Inclusive, ele domina o peixe que ele criou, o mar que ele criou, a tempestade que ele enviou. Ele é soberano. Ele não apenas chama Jonas, mas também controla os acontecimentos. Deus controla todas as coisas. Nada acontece por acaso.
Aquela dor que a sua alma está sentindo não foi por acaso. Deus a permitiu. Ele controla todas as coisas. Segunda coisa, o livro realça a graça de Deus. Jonas inicialmente se recusou a pregar a mensagem de arrependimento a Nínive, pois não queria que os ninivitas fossem poupados. Ele não queria. Isso mostra que a graça de Deus, meus amados, é oferecida até mesmo aos que são considerados inimigos. A Síria era uma nação inimiga de Israel, mas o Senhor estendeu a sua graça sobre aquela nação inimiga. Sproul diz assim: lembre-se de que todos estão igualmente necessitados da graça de Deus. Todos. É o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega. Todos estão carecendo da graça de Deus. E em terceiro e último lugar, o livro ressalta a necessidade de obediência. Jonas, meus amados, é um exemplo de desobediência, mas também é um lembrete da importância de cumprir o chamado de Deus, mesmo quando isso não se alinha com os nossos desejos ou preconceitos. Desejos ou preconceitos. E eu termino dizendo, meu irmão, se você está passando pela aflição, olhe para o livro de Jonas. Olhe para a aflição de Jonas. E como ele aprendeu com aquela aflição. Ele aprendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele aprendeu na aflição. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua aflição. Não sei. Não sei o que se passa na interioridade do seu coração. Mas o Senhor sabe.